a grande roqueira do Brasil. Comemorando seus 50 anos de carreira, essa artista continua usada como se estivesse lançando seu primeiro disco. Referência de atitude e estilo é a Rita Lee que conversa com a gente hoje. E pode se preparar para cantar junto, o programa tá cheio de hits. Rita Lee era o som da balada. Meu primeiro contato forte com a música brasileira desde pequeno. Primeiro show que eu fui na minha vida. Eu conheci ela de criança, porque a gente ouvia muita música de novela. Ela embalou a minha libertação. Ela é vó, entendeu? E ela é muito moderna até hoje. Não tem Papa na Língua, que é uma coisa que eu adoro muito. Enfim, tá tendo que pagar indenização porque xingou os polícia. E toda vez que eu acho que eu tô ficando meio babaca, assim, eu ouço Rita Lee de Frutti pra voltar pro meu caminho. Ela costuma dizer que eu sou a mãe do rock e ela é a madrasta. Um discurso de deboche que eu adquiri bastante veio de ter ouvido Rita Lee sempre. Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. O vírus do amor. Disco voador. Bom, Rita, a gente está muito feliz de ter você no programa. É um sonho, assim, da equipe toda. Eu falo por todo mundo que trabalha comigo e eu acho que é um sonho para quem está assistindo também. Legal eu estar aqui. Obrigada mesmo. Eu fui às ruas para saber quais são as músicas da Rita Lee que fazem parte da memória afetiva das pessoas, né? Vocês fazem perguntas. A gente pergunta qual que é a música da Rita Lee que tá no teu coração. Você tem alguma história com essa música? Qual é a música que te toca mais? Que tal nós dois numa banheira de espuma? El cuerpo caliente, un dolce far niente, sem culpa nenhuma. A Rita Lee me leva para uma época super legal, que é o comecinho dos anos 80, quando eu estava numa época maravilhosa, e eu acho que por isso eu achava o mundo maravilhoso. Como eu estava recém-separada, então aquelas músicas dela eram as minhas músicas da balada, entendeu? Então eu ia lá pro Bexiga, para as boates do Bexiga, e dançava ao som de lança-perfume, de banho de espuma. Juntou um monte de libertações. Era TV Mulher, era Malu Mulher, era a gente descobrindo que podia chegar pro cara na balada e falar que tal nós dois numa banheira de espuma. Que bom, né? Adorei. Foi pra ela que eu fiz, então. Você é um ícone da libertação feminina, né? E essa geração dela, ela fala assim, era o momento mais feliz da minha vida porque eu tinha acabado de me separar. E naquela época era difícil uma separação, comecinho dos anos 80. Só que ao mesmo tempo eu acho interessante notar que você sempre também foi essa mulher boa, agressiva, diferente, polêmica e tal, mas muito, muito doce. Eu acho, muito, me passa essa imagem de uma mulher apaixonada, uma mulher afetuosa, amorosa. E naquela época, nos anos 70, eu acho que, principalmente naquela época, as mulheres, elas tinham essa cobrança de ser uma coisa mais dura, as feministas, né? Elas tinham que ser mais duras. Você nunca foi dura? Acho que não. Acho que tinha... Eu tenho uma estratégia do deboche, do autodeboche. Então, essas coisas meio xiitas, de queimar sutiã, de tudo, eu achava meio... Ai, que saco. E principalmente porque eu não usava sutiã. Então... Você estava ainda além disso, né? Eu achava tão esquisito. Que tal nós dois numa banheira de espuma? O corpo caliente, num dolce far niente, sem culpa nenhuma. Adoro sem culpa nenhuma. Todas nós. Tem essa coisa de culpa, né? A coisa toda do cristianismo, do catolicismo, que eu fui criada. Né? Fui muito à igreja, fui muito, sabia a missa em latim. E você, às vezes, na sua vida, agora, por exemplo, eu nos meus 67... De repente, eu tiro um arquivo, visto o arquivo de culpa. A culpa de não estar perto quando o dentinho dos meus filhos nasceu, a culpa de não saber cozinhar, a culpa de não saber costurar, um monte de culpa que é das mulheres do meu tempo. As mulheres do meu tempo ou casavam, ou viravam professora primária. Eu sou otimista, mas eu sempre penso pior.
nessa época eu era maluca pela Elis. E a melhor amiga da Elis era a Rita Lee. Elis e eu morávamos em São Paulo, na época em que era moda morar no Rio. Todos os artistas moravam no Rio. Então, com a situação da minha prisão, nos anos 1976, a Elis foi na cadeia me visitar. E ela não gostava do tropicalismo. Ela odiava aquilo, fez passeata antes de guitarra, né? E tinha uma coisa aquela coisa doce que você falou que eu tenho. A Elis tinha 500.000 vezes. Era uma mãezona, ela te abraçava. Ou também veneno. Né? Ou então, mas era tão amorosa. A gente se ligava todo dia, sabe? Pô, eu digo aqui para você, eu nunca vi Elis cafungar, cheirar pó. Nunca vi. Tá mal contada essa história. E a gente era muito unida. Muito, né? Muito unida. Mas a amizade começou quando ela foi te visitar, pelo que você Começou. Começou quando ela foi me visitar na cadeia com o João Marcelo, pequenininho, para rodar a baiana, rodou a baiana, me viu, me chamou, não sei o que, não saio daqui antes de ver a Rita Lee, que ela está grávida e não sei o que, tudo para saber que sonho. Grávida do Beto. Grávida do Beto. E aí aquela coisa, aquela bondade que eu falei, essa é aquela que fazia passeata antes de guitarra. Eu odiava o tropicalismo. Ela é um amor. Tem certas coisas que a gente não consegue controlar. Comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível? Nesse fruto está escondido um paraíso. Eu sempre associo Rita Lee a não caretice, a não se conformar com pouca coisa, com o que é ruim. Então é isso que me vem à cabeça quando eu penso no nome Rita Lee. E ela gravou aquele álbum Fruto Proibido. E tem uma música nesse disco que chama Fruto Proibido, que eu acho que é bem representativa dessa época dela. Tanto é que a música já começa falando assim, não é nada disso, alguém fez confusão. E quando eu ouvi isso, eu pensei, cara, como se eu tivesse pensado e virou música, assim. Porque às vezes a gente acha que tá tudo errado no mundo, ou tá quase tudo errado, e a gente quer uma maneira de seguir e como fazer, né? Se a gente não compactua com o que tá aí. Eu acho que é um grande hino contra a caretice, contra coisas que você não concorda. Então, tanto é que ela estimula você a provar do fruto proibido, que de repente você pode até encontrar o paraíso, como está escrito na letra da música, né? Eu gosto muito quando o fã traduz eu para mim mesmo. Né? Ser é tão bom quando alguém fala para mim, pô, cara, eu mudei de vida depois que eu ouvi Ovelha Negra. Não é? Fez uma coisa, parece... Ele me explica, porque às vezes quando eu faço música, às vezes na maioria, é tipo psicografia. Depois é que eu vou ver o que... Sabe? Tem umas que o ego interfere mais, né? Umas músicas. Tem outras que quando o ego não interfere, eu vou descobrir depois, ou através de uma pessoa que escutou a música e vem conversar comigo, eu falo, então é isso que quer dizer? No caso de Fruto Proibido, você lembra dessas pequenas subversões? Você estava, era uma mensagem que você queria passar ou era o momento que você estava vivenciando isso? Eu acho que eu devia estar passando por alguma coisa parecida com não pode, eu vou. É uma mensagem contra preconceito, contra tudo que é quadrado, seja homofobia, qualquer coisa retrógrada. Eu acho que é isso que é legal na Rita Lee. Eu não entendo, assim, por que a pessoa se revolta quando tem um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Por que é tanta revolta? Por que não pode? O que é que não pode? Ah, porque da Bíblia, não, bicho, não. Não, cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Essas pessoas que chegam no poder, né? Tem uma coisa de poder, de tomar decisões. Com essa cabeça, terceiro milênio, Sarinha. Era a hora da gente estar no Jetsons, voando de aviãozinho, com um robozinho, tudo. Ninguém vai ficar, ai, não pode, porque a minha religião... Tomando...
Claro. Na religião. Sim. Porque eu acho religião o fim da picada. Lança menina, lança todo esse perfume. Disparatina, não dá pra ficar imune. A música, na verdade, que me... mais, assim, que eu tenho uma ligação muito afetiva é lança-perfume, assim. Depois que eu descobri o que era o lança-perfume, né, de repente, talvez fosse uma música meio de protesto, é isso aí, por que não a gente não ficar louco de vez em quando e ficar de quatro, e, né, essa libertação, assim, que ela se permite sempre, que eu acho que faz ela ficar tão à frente, né. E eu tenho uma história muito engraçada, eu tinha uma fitinha cassete do disco Rita Lee e Roberto de Carvalho, de 80. E eu era assim, era inseparável, a gente tinha o cassete no carro. E em 1982 entrou ladrão em casa. E eles iam levar o carro da minha mãe, que tava a fitinha cassete da Rita Lee. E eu, no meio do assalto, com os dois, assim, assaltantes enlouquecidos em casa, pedi, eu tinha 7 anos na época, e eu pedi pra eles deixarem a fitinha. Tava todo mundo meio rendido, minha mãe, meus irmãos, e não deu nem tempo de eu pedir pra alguém fazer isso. Eu fui lá e falei, por favor, deixa a minha fitinha, tá no carro. E depois, no fim do assalto, a gente foi ver, o cara tirou a fitinha e deixou lá. Meu Deus, que situação, né? Com 2 ladrões. E a paixão pelo lança-perfume. O pai, a mãe, né? Pá, eu quero a fitinha de maravilha. Muito obrigada, muito obrigada. Você lembra como é que foi quando você escreveu lança-perfume? Meu pai distribuía lança-perfume em casa para as mulheres, que só tinha mulher, quando o Corinthians ganhava. Então, as mulheres ficavam, opa, de lança-perfume, porque soltava a mulherada com lança-perfume para comemorar o Corinthians, o que você queria. E ficou uma cena muito forte, sabe? Meu pai festejando, as mulheres todas dançando, eu não ia em baile de carnaval. Ele não deixava, era um lado dele assim, não vai, tudo. E, então, eu só conheci o lança-perfume nessa situação de festejar a vitória do Corinthians. Eu me lembro que o João, meu filho do meio, nasceu na hora que o Corinthians fez um gol. Estava no hospital, no Einstein, e o campo do São Paulo ali do lado, né? Morumbi. E o Corinthians fez um gol na hora que eu estava parindo. E meu pai enlouqueceu 15 mil vezes mais, sem lança-perfume, porque era um hospital, pode ser que tenha um éter. Mas eu lembrei muito disso na hora de fazer o lança-perfume. Eu me lembrei dessa situação de comemorar, de ser uma coisa alegre. Só que também eu comecei a adaptar um lado meio sensual na coisa, de me enche de amor, tem toda uma... Como que as pessoas recebiam essas músicas eróticas, sensuais, que falavam de sexo e amor na época? Teve um cara que falou, porra, Rita Lee, suas músicas são de motel. Eu tô de volta com a Rita Lee, que, além de tudo, ainda se adaptou maravilhosamente à internet, né? Eu digo além de tudo porque você tá, como todo mundo comenta aqui, à frente de tudo. Aí, de repente, vem a internet, que é um dos acontecimentos mais importantes dos últimos tempos, e você se adapta de uma maneira como se você sempre viveu com a internet. Sempre foi uma pessoa wireless, né? Seu Instagram, seu Twitter. Eu sempre gostei de parafernália, eletrônicas, essas coisas. Mas você sabe que eu não me lembro da minha vida antes. É mesmo? Porque as minhas letras, por exemplo, estavam todas, sei lá onde, nas capas dos vinis, e olhe lá. E agora eu tenho tudo mais organizado. Eu não gosto muito de compor no computador. Eu gosto da mão. Da hora que a mão é que vai. Depois eu passo... Você fez isso nesse último disco, Reza? Fiz. Que inclusive está disponível, né, online. Dá para baixar, para poder... Eu gosto demais disso. Eu não vejo a vida... Eu fico até preocupada. Falei, se acontecer do satélite cair, de explodir, não sei lá das coisas, a gente vai ficar sem internet, né? Mas eu gosto muito, é muito gostoso, é rápido, é tão... Eu gosto. E pra gente é uma delícia, né? A alegria da minha vida é te seguir no Twitter e no Instagram. Alegria total. Mesmo? Opa! Me segue. Adoro. Me segue que eu te sigo. Estou no colo da natureza.
Mamãe Natureza, música que ela fez com Tutti Frutti. Eu ouvi, ela tem um refrão bem chiclete, bem legal, assim, eu gostava de cantar, mas na verdade, depois que eu fui pegar a letra pra ver, era uma fase meio que a Rita Lee parecia que tava tipo uma incerteza, ela não sabia bem o que ia ser o futuro dela a partir dali. Tanto que ela não sabe se ela vai cantar no chuveiro, ganhar dinheiro, enfim, aquelas coisas que estão na letra, mais ou menos isso. Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. E ela sabia que ela estava no caminho certo, que ela estava fazendo o que ela estava gostando, só que tipo, o futuro, que nem assim, na nossa cidade, o futuro é incerto, sabe? A gente sabe que a gente está no caminho, faz o que gosta, mas e aí? Daqui a alguns anos eu vou estar aqui ou eu vou estar assinando um monte de papel numa empresa? Eu não sei, ela também não sabia. Tipo, e é isso que ela fala na música. Pra mim, eu acho que é esse sentimento que passava. Ah, que amor. E ele fala com uma autoridade, como se ele conhecesse muito. Ele falou mesmo, né, que eu estava meio perdida naquilo, que eu tinha acabado de ser expulsa dos Mutantes e eu voltei para casa da minha mãe, do meu pai, que é uma derrota, e fui morar no porão da casa deles, que Freud explica. E aí eu fiz Mamãe Natureza, foi a primeira música que eu fiz sozinha mesmo. Eu gostei de mim, de ter feito Mamãe Natureza. Aí eu comecei, como ele falou, ela não sabe se vai chover ou se vai... Eu não sabia mesmo. Depois que eu fiz essa música, eu tive uma ideia. Minha mãe ouvia bastante, ela tinha todos os LPs da Rita Lee, assim, Mutantes e Tutti Frutti. E eu falo para meus amigos até hoje, eles não acreditam que eu gosto muito mais de Tutti Frutti do que da parte do Mutantes dela. Eles falam, como assim, cara? Eu falo, não, pelo amor de Deus, velho. Eu achei isso tão divertido. É, bonitinho, bonitinho. Porque, na verdade, é o que toca a pessoa. Então, para eles, de alguma forma, faz muito mais sentido essa tua época, né? Pois é, é bom. É uma coisa que a minha memória é tão ruim, sabe, Sarinha? A minha memória é muito ruim. Então, quando me perguntam alguma coisa dessa época, eu não me lembro e eu invento. Eu minto. Mas essa da Mamãe Natureza é verdade? Não, essa é verdade, porque ele lembrou bem. Aí ele te fez acessar alguma Você coisa fã, ali dentro do coração. traduzindo você para você mesmo? É que é memória afetiva, né? Então tá ali, fica no arquivinho ali do coração, né? Ele não sabe se ele vai ficar assinando papelada, né, na mesa. Bonitinho. Parece uma rosa. De longe é formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda. Venenosa, Rita Lee, ela faz parte da minha vida desde antes de eu nascer. Porque minha mãe até brinca que a primeira vez que eu ouvi Rita Lee, ela estava grávida de mim, que ela foi num show dela. Então, isso há muito tempo atrás. E eu cresci ouvindo Rita, eu trabalho como drag queen também. Então, em um dos shows dela, eu fui montado de drag queen. E ela, do palco, achou o máximo e começou a fazer graça de longe. Até que em determinado momento, quando ela estava cantando Erva Venenosa, ela pegou e me puxou pro palco. E foi, assim, uma realização de sonho de infância pra mim. Eu estar lá no palco junto com a Rita, ouvindo ela cantar do meu lado, assim. Você lembra disso? Lembro, eu conheço. Ginger. Ele é um sonho. Realmente eu não... me apareceu piquititico, assim, menininho, ele ia lá, a mãe dele, tudo. E sempre acompanhando. Um dia eu vi uma drag na plateia, muito bem vestido, chiquésimo, bem magrelinha e tudo assim, e tava uma coisa. Aí eu puxei. Aí no fim do show ele falou, sabe quem que eu sou? Eu falei, nossa, melhor ou pior? Eu falei, muito melhor. Ele estava toda de roupinha de onça, estava linda. Para uma drag queen ainda cantar, ela é toda recalcada. E você sabe como é que é drag queen, né? Sim. Elas ficam poderosas no palco. Tem muito a ver com o personagem, porque como é que você fala? Você fala assim, de dia de noite é formosa, tem a personalidade dupla, né, da Erva Venenosa, da personagem da música, né? Como uma drag queen também, pois né? É. Mas você tinha pensado nisso quando você estava fazendo Erva Venenosa? Essa letra não é minha. É uma tradução, é uma versão para o português. E eu sempre gostei da versão, sempre, a música e tudo. E aí, quando a gente colocou no disco, muita gente achando que era a nossa música, que a letra era minha. Mas poderia ser? Poderia ser.
assunto mais proibido. Aquela música Obrigado Não, que ela já levanta 1000 temas, inclusive casamento gay, aborto, drogas e tudo. Logo no começo do clipe já mostram lá os caras vestidos de soldado e logo na introdução já viram e já dão o beijo gay. Foi o primeiro a se bobear, acho que em qualquer área da TV brasileira. Você que pediu isso pro clipe? A gente, na hora de gravar, já tinha na cabeça essa ideia de 2 militares se beijando. Mas foi proibido. As pessoas ficam, ai, 2 homens se beijando. Oh, tá, eu não entendo direito por que ele não. Entendo. Como vai? Tudo bem? Apesar contudo, todavia. Quando eu me formei na faculdade, eu não me identifiquei muito com aquele lugar, mas fui até o fim. E no último dia de aula, eu peguei e escrevi um bilhete para o professor que eu mais gostava e escrevi uma letra da música da Rita Lee. Me cansei de lero, lero. Dá licença aqui, eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões. Ela namorou o professor? Eu quero saber exatamente o final. Eu queria fazer um protesto ali, eu não quis lá pegar meu canudo. Ela fez faculdade de Direito no São Francisco, na USP. Ela não se identificou nem um pouco, teve que ir até o final do curso por conta dos pais, da família. Você, em algum momento, já teve que fazer, Rita, eu não consigo imaginar isso, mas às vezes você pode me surpreender. Você já teve alguma vez que atender às expectativas alheias e fazer como ela, que teve que fazer o curso até o final? Eu acho que não. Acho que não. Mas gostaria de ter feito veterinária e eu desisti muito cedo. Hoje não sei se eu daria uma boa veterinária, porque eu fico apavorada quando acontece alguma coisa para qualquer bichinho do planeta. Venha me beijar, meu doce vampiro. Uou, uou, a luz do luar. Venha sugar o calor de dentro do meu sangue. Finala. Vermelho, tão vivo, tão eterno, veneno. Eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos e a minha irmã tinha uns 6, 7 anos, somos nós duas. E a minha família é muito musical, então a gente sempre se reunia, alguém pegava o violão e tocava. Meu tio é músico e tal. Acho que era um Natal. Nesse Natal ele levou um equipamento que na época era de última geração, né? E falou, vou gravar vocês cantando. E a gente achou aquilo o máximo. E aí ele falou, o que vocês querem cantar? Aí a gente falou, Doce Vampiro. E aí ele gravou a gente cantando Doce Vampiro. Em momentos da gravação, tem o meu irmão dando risada no fundo. Então a gente tá cantando e no fundo você tá escutando ele fazendo tipo, achando aquilo o máximo. As irmãs são incríveis. Acho que não, acho que ela não deve imaginar que ela podia ter uma referência tão marcante em 2 crianças que curtiam ela o máximo, achavam ela o máximo. E chegar até criança eu acho maravilhoso, né? Que tem as jovens curiosos, né? Que vão fuçar, como você estava falando na internet, vão ver, tá? E tem criança, muita criança. E um dia, uma menininha foi no meu camarim e olhou para mim e falou, eu sei quem você é. Você é a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu achei de um elogio. Maravilhoso isso. Hoje, quando eu escuto a música, eu penso num homem, eu penso numa figura masculina. Já mudou, né? Não tem uma... Eu saí da ficção, eu vejo uma coisa meio sedutora, uma outra história. Eu sempre achei a figura do vampiro romântica. Pô, o cara entra pela sua janela, dá um chupão no seu pescoço, você fica imortal. Você quer coisa mais tesuda do que isso? É mais uma declaração de amor ao Roberto, essa música? Essa eu estava esperando o Beto, e ele tinha ido para o Rio de Janeiro, Roberto, eu estava sozinha, e com um barrigão enorme, e eu no meu quarto, e a janela estava aberta.
e apareceu uma pomba bem pretinha que ficou me olhando ali. Eu falei, ih, ó, eu sei, aquela pomba me inspirou, sabe? Eu achei tão bonito. Peguei o violão e comecei a cantar, escrever, cantar. E aí eu fiz pensando no Roberto, que ele estava lá na posição de uma pomba, que podia ser um vampiro, que podia ser... né? E aí começou. Canta um trechinho pra mim, Rita, dessa Do música, qual? do Doce Vampiro. Venha me beijar, minha doce vampira, toda de preto. Na luz do luar, Sarinha, você com seu babyzinho novo, Chloe. Ah, que amor, vampirona.